Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma mensagem de esperança. Uma mensagem de fé e edificação. Uma mensagem de amor, paz e alegria. Uma mensagem de fortalecimento, de conforto e consolo para os nossos dias. Quero compartilhar com vocês hoje, irmãos, Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. Devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. O texto diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Esses três primeiros versos, ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte é o verso 1 e o verso 2, parte A, e o verso 2 e o verso 3. O verso primeiro, ele está falando para os cristãos. Então, esse texto é para todos aqueles que entenderam que são salvos pela fé em Cristo Jesus e estão vivendo da melhor maneira para servir ao Senhor de todo o coração, de toda a força e de todo o entendimento. Mas nesta caminhada da fé, nós vamos passar por lutas, provações e privações. Mas nós não podemos desistir. Paulo está dizendo a todos estes que são salvos pela fé em Cristo Jesus a desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Ou seja, nós somos provados diariamente, somos tentados diariamente a cair no pecado e nos afastar de Deus. Paulo está dizendo para que possamos desembaraçar desse peso e do pecado que tenazmente nos assedia, tentando fazer com que deixamos da caminhada da fé. Mas Paulo não diz somente isso. Ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então nós vamos lutar contra esse assédio do pecado que tenazmente tenta nos afastar da caminhada da fé e correndo perseverante para a carreira que nos está proposta. Ou seja, a caminhada de fé que está proposta, de ser servo fiel, de buscar ao Senhor, de viver para o Senhor. E para isso é necessário olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Nós não podemos tirar os nossos olhos de Cristo Jesus. Nós não podemos deixar de ter Cristo como nosso alvo. Porque temos um exemplo claro. Quando Jesus anda por sobre as águas, o texto lá é claro. Pedro pede para andar por sobre as águas e Jesus diz: vem. Ele desce do barco e ele está andando. Mas, determinado momento, ele olha para o mar, olha para o vento, olha para as ondas e deixa de olhar para o Senhor. E assim ele afunda. E desta forma, queridos, se nós deixarmos de olhar firmemente
para o autor e consumador da nossa fé em Cristo Jesus, nós vamos ceder às tentações e às provações que nos tentam nos afastar. Então nós temos que correr a caminhada da fé, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. A segunda parte desse texto é o exemplo que Paulo dá para nós seguirmos, para nós corrermos com perseverança, olhando para Jesus. E o exemplo que ele dá é o próprio Cristo Jesus. Ele diz aqui, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo, ele deixou a glória, ele veio, morreu naquela cruz, se tornou maldição, não fez caso da ignomínia, ou seja, ele não fez caso de ser colocado ali como maldito naquela cruz, mas hoje ele está assentado à direita do Deus Pai, no trono de Deus. E assim, no verso 3 ele fala, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não nos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Ou seja, Cristo ele suportou tudo. O espancamento, o levar à cruz, o ser crucificado, levando sobre si toda a oposição dos pecadores para que possamos ser mais que vencedores. Então, se você acha que as tuas lutas, os teus problemas, as tuas adversidades, as tuas tentações e provações são grandes, olhe para a cruz, olhe para Jesus. Considerai o sofrimento que ele passou e olhe o seu. E ele é vencedor e por isso, pela fé nele, nós somos mais que vencedores. Então, irmãos, nós não podemos deixar de olhar para o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso exemplo de vitória. Ele é o nosso exemplo de perseverança. Ele é o nosso exemplo do acesso que nós temos até o trono da graça de Deus. Olhe firmemente para Jesus e seja mais que vencedor. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco, Pai. Não permita, Senhor, que venhamos a olhar para as tentações, as provações e deixarmos de olhar para Jesus. Não permita que nós venhamos a desistir da caminhada da fé por causa das lutas e dos problemas. Cristo, ele sofreu muito mais e ele foi vencedor. E a vitória dele garante a nossa vitória, Pai. Aplica isso em nosso coração em todos os momentos. Perdoe as nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos pecados. Aumenta a nossa fé dia após dia. Ó Deus amado, a Ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Abençoe cada família, cada casamento. Restaura, Senhor Deus, o amor, o diálogo. Traga paz dentro deste lar, Senhor. Não permita que o inimigo destrua a vida dos nossos filhos, mas guarda-os debaixo da Tua mão poderosa. Coloque a Tua mão de cura sobre todos os enfermos, mas não seja como nós queremos, mas como Tu queres, porque a Tua vontade é a melhor que nós podemos ter hoje. Em tudo nós te louvamos e te adoramos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.